E aí, pessoal, tudo bem? Leonardo Araújo aqui. Gente, vamos lá. Já deve ser perdendo as contas aqui de quantos vídeos eu já gravei aqui. Deu errado, o computador deu problema, o celular tá com um probleminha no áudio aí, vai ficar chiando. Mas eu não estou fazendo isso aqui, não é para ganhar dinheiro, isso aqui é uma forma de orientar vocês aí, de explicar o que está acontecendo, né? Para que vocês tomem ciência do que está acontecendo. Então, bora lá. Esse aqui eu achei na internet, está disponibilizado aí na internet para qualquer um ver. Procurando aí, garimpando na internet, eu acabei achando isso aí e resolvi dividir com vocês aqui, tá certo? Eu só peço que vocês fiquem até o final do vídeo para assistir, porque se não assistir até o final, você vai perder muita coisa. Se gostar, dê um joinha. Se achar interessante, me ajuda a compartilhar isso aí. Compartilhe para o maior número de pessoas, para que isso consiga chegar no maior número de pessoas, beleza? Perdão. Bora lá então. É, Polícia Federal, Delegacia de Polícia Federal em Marabá, né? Isso aqui é uma investigação policial, né? É um inquérito policial que está em andamento. Marcela Dias Fontes Santana é advogada, né? Delegada da Polícia Federal, designada para atuar no presente caso, no uso das suas atribuições previstas no artigo 144. Eu vou simplificar aqui para não ficar muito grande, beleza? Considerando os termos do e-mail, ela recebeu um e-mail, né? Está aí o número do e-mail e sobre o número único em questão. Considerando que o crime supostamente praticado é de atribuição investigativa da Polícia Federal, ou seja, o crime que eles estão investigando é é da atribuição da Polícia Federal, ou seja, cabe à Polícia Federal, porque envolve minério do governo federal, né? Considerando que a narrativa da certidão de ocorrência é possível inferir a existência de estandarte probatório para o início da primeira fase da presunção penal, ou seja, temos um juízo de possibilidade que legitima a instauração da investigação, ou seja, ela está abrindo a investigação com base no que já está legitimado, ou seja, tem uma legitimação para que isso aconteça, né? Foi legitimado para que abrisse essa investigação. Ela não está fazendo por conta aleatória, não é um negócio aleatório, né? Considerando que os fatos narrados se moldam ao tipo penal do artigo 2 da Lei 8.176/91 e artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, dentre outros que se descortinem com o andamento das investigações, determina a instauração do presente inquérito com o objetivo de estabelecer os elementos de autoria. Ela está procurando quem é o autor do crime, correto? E a materialidade e o delineamento das circunstâncias que envolveram o caso. Então, ela está querendo saber o seguinte: quem é o autor do crime? Quem foi que cometeu o crime? Porque o crime existe, ela está investigando um crime que existe, vamos deixar bem claro. Ela só não sabe ainda quem é o autor, né? E como é que foi feito esse crime, entendeu? Então, o cara está querendo fazer, o cara está querendo entender isso. É, Vamos deixar bem claro, isso aqui é uma investigação. Até aqui não tem nada comprovado, ou seja, até quando foi feito isso aqui não tinha nada comprovado. Ainda estava em inquérito ainda, tá? Ainda estava sendo apurado o inquérito ainda. Instaurar inquérito policial para apurar possíveis ocorrências previstas no artigo 55 da Lei 9.605 de 1998, Lei de Crimes Ambientais, e o artigo 2, Lei número 8.176 de 1991, Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, além de outros que porventura forem constatados no curso da investigação em decorrência dos fatos abaixo. Pronto. Então ela está investigando dois crimes, mas ela não abre mão de investigar os outros que forem detectados durante essa investigação. É aí que mora o problema. Esses dois aqui são problema pequeno. Tem problemas muito maiores aí. E a Polícia Federal vai chegar lá. E ninguém precisa fazer nada para que eles cheguem lá. Vou te explicar por quê. Primeiro, os crimes do pessoal deixou um rastro muito grande de merda para trás. Por onde eles passaram, ficou um rastro de merda. Então qualquer um pode seguir. Para chegar no rastro de merda não é difícil, porque eles fizeram tanta merda, mais tanta merda, mais tanta merda, que eles mesmos se enrolaram na própria merda, se lambuzaram na própria merda que fizeram. Vou citar um exemplo aqui. A Cutia
fez um contrato com o Daniel. Nesse contrato com o Daniel, o Fernando assina como diretor administrativo, mas ele não era diretor administrativo, correto? Ele era do Conselho Fiscal, então não poderia ter assinado esse contrato. Na verdade, ele tinha que estar fiscalizando esse contrato e não dando anuência no contrato, correto? Mas antes disso, aí você vai falar, mas foi com o Daniel. Não, antes disso, o Raimundinho já tinha feito um contrato com os Borges do mesmo jeito, aonde só o Raimundo assinou como presidente da cooperativa e mais ninguém assinou. Está errado, a lei não permite esse tipo de coisa, assim como não permite o que o Fernando fez, né? Então, isso gerou o quê? Gerou que eles estão tentando cancelar o contrato do Daniel na justiça e alegando isso. Então, ou seja, eles praticaram o crime em 2018, aí em 2019 eles entram na justiça e mostra para a justiça que o Fernando assinou um documento que ele não poderia ter assinado porque ele não tinha competência para isso. Então, ou seja, eles mesmos identificaram o crime deles e mostraram para a justiça que eles que fizeram uma coisa errada, que praticaram um crime ali, que o Fernando praticou um crime. O Raimundinho, na ânsia de derrubar o contrato do Daniel, mostrou para a justiça que o Fernando eh, praticou um crime, né? E é um crime terrível, falsidade ideológica, o nome do crime, correto? Então, o Fernando praticou esse crime para quê? Para que a cooperativa Cobrasa pudesse ter um contrato com a Cutia. Aí, em 2019, a cooperativa Cobrasa vai e faz um contrato com a cooperativa Cutia. Para quê? Para explorar cobre, para explorar ouro, para fazer pesquisa, para fazer o que ela quisesse dentro da área. O mais interessante é que tem uma multa de 300 milhões de reais. Resumindo, a Cobrasa não pagou nem R$ 1, ela não deu nem um centavo para a cooperativa para ficar com 70% da área da mina, mas tem uma multa no valor de 300 milhões de reais se ela quiser quebrar o contrato. Se a Cutia quiser quebrar o contrato com a Cobrasa, mesmo que a Cobrasa não tenha feito nada lá dentro, igual nunca fez, ela vai pagar 300 milhões de reais de multa para a Cobrasa. Então ela vai deixar a Cobrasa milionária, milionária, esse é o nome, para rescindir um contrato que o Raimundinho entregou de graça para a Cutia, da Cutia para a Cobrasa, correto? Mas esse contrato da Cobrasa deu a oportunidade da Cobrasa emitir nota fiscal em nome da cooperativa. Então, no contrato da Cobrasa diz o seguinte, que a Cobrasa, a partir daquele momento, ela pode emitir notas fiscais em nome da cooperativa, Cutia. Para emitir essas notas fiscais, a Cutia tinha que conseguir uma GU, uma guia de utilização. E a Cutia conseguiu essa GU. Essa GU permite à cooperativa Cutia explorar o minério que está debaixo do subsolo, vender o minério e emitir as notas fiscais de venda. Só que aí a cooperativa Cutia não pode mais emitir nota fiscal. Quem pode agora é a Cobrasa. E a Cobrasa fez isso durante muito tempo. Ela emitiu notas fiscais de venda de cobre, mas aí você vai perguntar, pô, mas peraí, então quer dizer que a Cutia está produzindo cobre? Não, ela não está produzindo cobre. A Cotia está. E por que ela está emitindo nota? É porque eles vendiam as notas para quem estava explorando cobre, roubando cobre da União, do governo federal, de áreas da Vale, de áreas de mineradora. Eles estavam roubando esse cobre, aí eles emitiam essa nota. A Cobrasa emitia a nota dizendo que o cobre estava saindo de dentro da cooperativa Cotia, para poder chegar lá no porto e não dar nenhum problema. Só que o que acontece? O governo não é besta. Chegou uma carga lá no cobre, de cobre lá no Porto de Barcarena, essa carga foi apreendida. E o que aconteceu? Com a apreensão dessa carga, como é um negócio de muito valor, estima-se de R$ 500 mil uma carga dessa de cobre, o que eles fizeram? A cooperativa Cutia, a Comic, a nossa Comic, a minha, a sua Comic, se juntou com a Cobrasa e entrou na justiça para reaver a carga de volta. Já não bastava estar cometendo um crime. Aí eles entram na justiça para reaver a carga de volta, para pedir a carga de volta, dizendo que estava tudo certo, que a nota fiscal estava ok, que não tinha nenhum problema, que o cobre tinha sido produzido pela própria cooperativa, que é tudo mentira. E aí é que está o problema. A ANM descobriu que era mentira. E ainda deu um despacho dizendo que a Cobrasa não poderia estar emitindo esse tipo de documento.
Ou seja, a Cobrasa não tinha poderes para poder emitir nota e nem para explorar cobre dentro da cooperativa Cutia. O babado vai mais longe. E tudo isso está dentro da ANM. Como é que eu sei que a federal vai descobrir isso? A federal já pediu para a ANM um relatório de toda a movimentação da cooperativa Cutia. É questão de dias até eles descobrirem isso, se já não tiver descoberto. Mexer? Então vamos deixar bem claro. Entendeu? Deu para entender? Então, assim, tem o problema do cobre. Aí vou citar outros problemas. Tem uma venda feita para um estelionatário, onde o Raimundo anuncia a venda da cooperativa para um estelionatário, que é o Anselmo Ramos, junto com o professor, como é que é? O Pastor Osório. Todos dois foram presos, por quê? Por crimes, né? De 171, de falsificação ideológica, de estelionato. Então, todos os dois foram presos e a Cutia está envolvida nesse processo. A Cutia foi denunciada junto com, com o pastor Osório, com o Anselmo Ramos, com a Invicta Imobiliária, está todo mundo dentro do bolo. Então, foram denunciados. A diretoria da cooperativa também foi denunciada, junto com os delegados, com os conselheiros fiscais. Por quê que foi denunciado? Porque não existiu a venda, não tem venda. Isso aí era só para tomar dinheiro de cooperado. Então, para mostrar o modus operandi deles para a justiça, foi feita essa denúncia. Então, o Anselmo Ramos já está respondendo alguns crimes, o pastor Osório também, e ainda tem uma investigação em curso ainda. E essa denúncia foi feita dentro dessa investigação. Então, ou seja, daqui a pouco eles vão juntar mais uma perna aqui, mais um braço aqui, que é a cooperativa, que os diretores da cooperativa estão envolvidos nesse processo aí também, correto? A Lúcia mesmo, a Luciane mesmo veio aqui em rede social que fala várias vezes que o dinheiro era das operações, o João Paes falou isso também. Então, assim, os próprios cooperados, os próprios delegados, os próprios diretores da cooperativa vieram em redes sociais dizer para os cooperados que isso era real. Então, que a cooperativa estava investida, envolvida num negócio de operações que é um crime de estelionato aí que já foi apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, correto? Vamos continuar aqui no nosso negócio, então. Ah, tá. Fora isso, ainda tem outras coisas também, que também faz parte do processo aí. Ou seja, o recebimento de mensalidade dos cooperados aí, para que eles voltassem para a cooperativa, né? Ó, você paga 1.000, 2.000, paga não sei quantos mil para poder voltar para a cooperativa, e aí você volta a ser cooperado de novo, porque você está extinto da cooperativa. Então o cara voltou, pagou para voltar, e aí eles pegaram o cara e botaram no sistema de amarelo, de vermelho lá, ou seja, tirou toda a autonomia da pessoa, tirou todos os direitos da pessoa, né? Mas cobrou o dinheiro do cara, botou no bolso na proposta de que ele ia ganhar milhões em seguida. Não aconteceu nada porque a venda é fake, foi falsa a venda, nunca existiu. Isso aí foi só para poder tomar dinheiro dos cooperados. Perdoe, estou meio gripado. E então o que está acontecendo? Isso também está dentro dos crimes que eles cometeram. Bora lá então? Resumo dos fatos investigados, né? Trata-se de requisição ministerial com vista à instauração de inquérito para possível ocorrência de crime contra o meio ambiente, supostamente cometido pela cooperativa mista do Garimpo da Cutia. Então, ou seja, está vendo aí? A nossa cooperativa, ela não está afirmando, ela disse supostamente cometido pela cooperativa mista do Garimpo da Cutia. 34.624.122, mil de ré 70, por executar lavra garimpeira de minério de ouro em área de 1,9 hectares, sem a licença do órgão ambiental como competente no município de Curionópolis, Pará. A nossa cooperativa está sendo investigada por uma suposta lavra clandestina em área de 1,91 hectares. Nós temos quase 600 hectares de área, 600 hectares de área, 600 hectares. E estamos sendo investigados por uma suposta. Eu sei, você deve estar pensando, é difícil entender isso. Como é que pode, né? Está sendo investigado por uma possível ocorrência de crime, né? Tanto no meio ambiente quanto por exploração, por execução de lavra garimpeira,
né, de minério de ouro em área de 2 hectares. Nós temos quase 600 hectares, e aí imagina se isso se concretizar, é um negócio que não tem explicação. Mas vamos lá, não acabou não. Diante disso, pediu para oficiar o poder, oficie o Poder Judiciário Federal da Subseção Judiciária de Marabá e comunique a instauração desse inquérito policial. Elabora expediente, oficie o Ministério Público, mandou oficiar o Ministério Público, mandou elaborando expediente, ele deve ser carregado, disponibilizado, não. Mandou oficiar também para qualificar a cooperativa mista da Garimpo Itacuti, ou seja, a cooperativa já foi oficializada. Ela sabe que existe isso aí, mas nunca avisou nada para ninguém, né? Essa parte eles não contam, não. Não, ninguém fala sobre isso. Que a cooperativa está sendo investigada, ninguém fala. Ninguém dá um pio. Vamos ver agora se vocês vão falar alguma coisa. O certo seria você ligar lá e perguntar, falar, por que é que a cooperativa está sendo investigada? Eles vão falar, não, isso aí não existe. Peraí, a Polícia Federal abriu um inquérito à toa, de graça. É sério, sério. Que a Polícia Federal vai abrir um inquérito de graça. Detalhe, e alguém fez a denúncia. Quem fez a denúncia? A SEMAS. Será que a SEMAS... Não sei. Vamos deixar para ver como é que vai terminar isso, né? Para qualificar a cooperativa mista do Garimpo da Cutia, CNPJ, informando os representantes, bem como faça levantamento em loco da sede para verificar se existe atividade de mineração. Será se existe? Tem 2 plantas funcionando lá dentro da cooperativa, hoje. Aí eu pergunto para você, será se existe? Será se existe? Oficie a SEMAS para que informe a validade da LO da cooperativa mista do Garimpo da Cutia. Não tem. Não tem. Porque se tivesse uma LO, eles tinham conseguido outra guia de utilização. A guia anterior, a penúltima, foi de 4.000 toneladas de cobre. Eles venderam todas as notas. Eles venderam 4.000 toneladas de nota de cobre. E 50.000 toneladas de ouro. Eu não sei se eles venderam ouro. Cobre eu tenho certeza, porque eu tenho nota aqui. Tenho cópia de nota aqui. Aí manda fazer essa pesquisa nessa área aqui. Eu vou olhar depois para ver qual que é, não olhei ainda, não tive tempo. Manda pesquisar essa outra área aqui. Oficie no NOMBA Pará, que qualifique Raimundo Nonato Lopes Carvalho, informando patrimônio, vínculo empregatício societário. O que a Justiça quer saber aqui? O que a Polícia Federal quer saber? Se o Raimundinho já trabalhou alguma vez na vida, eles vão descobrir que praticamente que não, que o Raimundo vive da renda da cooperativa, ele vive da mensalidade dos cooperados, ele vive da venda de carteira. Até onde eu sei, antes de 2010, antes do Raimundo entrar para a cooperativa, ele era sem terra, então não trabalhava. Ele responde até um processo na justiça por invasão de terra, de área. Então ele era sem terra. Depois ele caiu de paraquedas na cooperativa, virou presidente da Cutia aí, que ele nunca mais trabalhou, mas em contrapartida o patrimônio dele cresceu muito, que é o que é justamente o que a justiça está querendo olhar aqui, ó. Informe patrimônio, vínculos empregatícios e societários. Você tem você tem alguma participação em alguma associação, em alguma empresa, alguma coisa. Eita. Marabá, 18 de novembro de 2024, então você já tem um tempo já que estão investigando isso aí, correto? Aqui, deixa eu ver o que é aqui, peraí, vou mencionar na resposta. Tá. Trata-se de requisição ministerial com vista à instauração de inquérito para apurar possível ocorrência de crime contra o meio ambiente, supostamente cometido pela Cooperativa Mista do Garimpo da Cutia, por executar lava garimpeira de minério de ouro em área de 1,91 hectares, sem licença do órgão ambiental competente no município de Curionópolis. Espera aí. Por executar lavra garimpeira de minério de ouro em área de 1,91 hectares, sem licença do órgão ambiental competente no município de Curionópolis, Pará. Ah, tá, peraí.
pode ter explorado, eu estou dizendo que pode ser, não sei, mas pode ser que essa área de 1,91 hectares esteja dentro da área da cooperativa, só que não tinha autorização para poder fazer a, a, a extração, não podia executar a lavra. Então, essa área pode ser dentro da cooperativa, ou seja, ele pode estar respondendo por um crime que aconteceu dentro da área da cooperativa. Nós não sabemos ainda, tem que olhar aqueles numerozinhos que estão lá para poder saber se aonde foi. Mas eu vou ver e te falo no próximo vídeo. Vamos para o próximo aqui. Aqui está dizendo que dos direitos, do direito penal, quais foram os crimes cometidos, né? O crime, direito penal é 287, crime previsto na legislação extravagante, 360.03, então 3603, crime contra o meio ambiente, patrimônio genético, 3618, crime contra a administração ambiental, 10.986, atos contrários à fiscalização e ao sistema de aplicação da lei, 14.801. Bora para frente. Em cumprimento, qualificar a cooperativa Mista do Garimpo da Cutia, informando aos representantes, bem como, mandou notificar a cooperativa Mista do Garimpo da Cutia, informando os representantes, bem como faça levantamento em loco na sede para verificar se existe atividade de mineração. Isso aqui já foi feito, bora para frente. 18 de novembro de 2024, já no finalzinho do ano de 2024, né? Em cumprimento da determinação, Marcela Dias Fontes de Santana, delegada de Polícia Federal, e visando instruir os autos do procedimento, solicito a Vossa Senhora efetuar diligência no sentido de que qualifiquem Raimundo Nonato Lopes Carvalho, informando patrimônio, vínculos empregatícios societários. Aqui já foi. Desculpa. Tô ruim, velho. Aqui é pedindo para verificar o sistema Delfos, né? Para ver se tem alguma cópia do relatório anual de lavra 2019-23. Se a atuação atual dos títulos minerários, se houver, em especial o nosso da cooperativa 850. Não, esse aqui é outro. Esse aqui é outro número, não sei que número é esse não. 850-445-2007, também não sei, vou ter que investigar. E vou ter que dar uma olhada nessas coordenadas depois aqui para ver qual que é. Vamos passar para frente. Está pedindo aqui para olhar nos bancos de dados do programa Brasil Mais e técnicas remotas de análise espacial, geoprocessamento, pedindo para olhar via satélite uma área específica para ver como é que está a situação da área. Eu também vou olhar e já falo para vocês no próximo vídeo. Vossa Senhoria que informe a validade da LO, pedindo para informar a validade da LO, não tem mais, tem muito tempo que não tem. Há um problema sério lá, pelo que eu vi. A SEMAS notificou a cooperativa, a SEMAS provavelmente vai multar a cooperativa por crime ambiental. Aqui está pedindo para qualificar o Raimundo, né? Olha só. Despeça-se intimação a Raimundo Nonato Lopes Carvalho, para que seja ouvido pela autoridade policial em dia e hora conforme pauta cartorária. Então, ou seja, dia 20 de março de 2025, pediu para que fosse intimado o Raimundinho na cooperativa. Eu não sei se vocês lembram, mas o ano passado a Taliba Leite disse que o Raimundo, que ele ouviu dizer que o Raimundo tinha sido preso pela Polícia Federal. Eu também ouvi esse zum 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 ano passado. E eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês aqui, disse que eu não tinha certeza, que era só o zum 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 que estava correndo, mas que onde tinha fumaça tinha fogo, né? Tem até um vídeo meu falando sobre isso. Falei, não tenho certeza, entendeu? Que o Raimundo está preso. Mas dizem as más línguas que o Raimundo teria sido detido lá e tinha saído no carro, no camburão da Polícia Federal. A gente não sabe ao certo se isso é verdade ou não, se isso aconteceu ou não, mas se você olhar agora, espécie intimação a Raimundo Nonato Lopes Carvalho, CPF 156095022268, para que seja ouvido pela autoridade policial em dia, hora, conforme cartoraria. O que pode ter acontecido, eu não acredito agora que ele tenha sido preso. Eu acredito que não, né? Por esse crime, não. Por esse inquérito policial, não.
Se acontecer alguma coisa, pode ter sido uma condução coercitiva. Ou seja, a Polícia Federal vai lá, pega o cara, leva ele para a delegacia e faz a oitiva dele lá, né? Faz um interrogatório dele lá. Mas a data é interessante, ó. 20 de março de 2025, foi o ano passado, hein? Na época da Assembleia. Como é que é na época da Assembleia? Ué, ele tá me fazendo recordar uma coisa. Foi na época da Assembleia, né? E nesse mesmo período não houve Assembleia o ano passado, né? Estranho, muito estranho. Porque a cooperativa nunca tinha falhado na Assembleia. A Assembleia, ela acontecia geralmente nos 3 primeiros meses do ano e geralmente no final do mês de março. Aqui está dizendo que estava pendente em dia 20 de 3 de 2025 e que o prazo era para dia 27 de 3 de 2025. Expressa-se intimação a Raimundo Nonato Lopes Carvalho, CPF, para que, ouvido pela autoridade policial em dias e hora, conforme pauta cartorária. Raimundinho tinha sido intimado a comparecer na Polícia Federal justamente no mês de março, no mês da Assembleia, no mês que ele faltou com a Assembleia. Se vocês lembrarem, vocês vão lembrar que a diretoria tentou fazer essa Assembleia via delegacia, a Lúcia chegou a falar a respeito disso, de fazer essa Assembleia via delegacia. A FEBRAM entrou pelo meio dizendo que não aceitava esse tipo de coisa, que isso aí era inadmissível, né? Fazer uma Assembleia via delegacia, sendo que todos os cooperados vêm para cá nessa época do ano. E aí o que aconteceu foi que depois da notificação da FEBRAM lá, da FEBRAM notificar eles a respeito disso aí, dizendo que se eles continuassem com isso, que a FEBRAM ia intervir, né? A FEBRAM é a Federação Brasileira de Mineração. Aí eles resolveram fazer a Assembleia, mas fizeram a Assembleia só em junho, 60 dias depois. Passou um bom tempo sem Assembleia, vocês estão lembrados? Pois é de se pensar, hein? Tem alguma coisa aí. Eu não sei o que que é, mas assim, a gente tá juntando as peças do quebra-cabeça, montando as pecinhas aqui para ver o que está acontecendo. A única certeza que eu tenho é que tem crimes pesados aqui dentro, aqui, que tem muita coisa errada e que a Polícia Federal vai chegar nesses crimes e a hora desse pessoal tá acabando, entendeu? Se eu fosse eles, eu colocaria as barbinhas de molho, bem de molho aí dentro da vasilhinha aí com sabão aí, entendeu? Para ir já ir preparando o meio de campo, porque a situação deles não tá boa, não, entendeu? Registra-se que o caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias, diligência e tal. Não tem nada interessante, vamos para frente. Pois é, então, aqui, inquérito policial, autor Polícia Federal do Estado do Pará, processos criminais, investigado Cooperativa Mista do Garimpo da Cutia. O Ministério Público Federal concede prazo adicional de 90 dias para prosseguimento da investigação policial. Cutia, 9 de abril de 2025, agora já no ano passado, 2025, né? É, depois, um mês depois já um mês subsequente ao da Assembleia da Cooperativa, né? Em abril. E bora lá então. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, que isso aqui é interessante. Deixa eu achar aqui, pera só um pouquinho. Nós estamos fazendo aqui tudo, não tem corte aqui, não tem nada, né? Então vamos lá. O que eu falei para vocês do cobre, da extração de cobre irregular. Por isso que eu estou falando que eles vão chegar nisso aqui, porque existe uma denúncia do advogado Daniel em 2021. Né? Aqui já é o técnico da ANM, o Vitor Hugo Forner Bica, né? A ANM está aqui, ó, enviou dia 15 de fevereiro de 2022 para Kiomar Okino, da ANM também,
com cópia para Ricardo Eudes Paranha, também da ANM. Assunto: irregularidade. Solicita abertura de processo administrativo, SEI, para encaminhamento de providências relativas à denúncia apresentada. Observo que esta providência já consolida Vossa Senhoria via despacho e-mail no dia 25/11/2021, 25/10/2021. Então, ou seja, em 2021, o advogado Daniel fez a denúncia, está aqui a denúncia. Boa tarde. Prezado excelentíssimo doutor Vitor Hugo Bica, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, ANM. A gerência regional da ANM, como responsável por fiscalização, não está nem aí para tomar as providências cabíveis, sendo que em 16 de novembro de 2021 foi solicitada manifestação sobre providências adotadas para apuração das denúncias nos processos. Mas nada até a presente data foi feita. Estamos diante de um ato de prevaricação e danos do bem da União. Aqui foi... Olha aqui. Solicitamos abertura de processo para apuração de possível ato de prevaricação de funcionários da ANM, como seja tomadas as providências pela sede para que essas supostas irregularidades sejam averiguadas. Cordialmente, Valmorro Tagliamente Bem, advogado do Daniel. Né? O que foi a denúncia? A DIREM, apuração de denúncias. Prezado Brandão, para conhecimento, para análise e manifestação dos autos, referente aos requerimentos DOC-SEI, número e outros sim, solicito manifestação sobre providências adotadas para apuração das denúncias nos processos. Cadê aqui? Ó. Daniel Fernandes Martins, já qualificado nos autos, vem por intermédio do seu advogado, infra assinado, com procuração em anexo, com escritório profissional, constante no seu no rodapé, onde recebe intimações, vem perante Vossa Excelência manifesta e requerer ao final. Estou lendo aqui pela tela do celular, aí fica mais ruim de ler. Veio ao conhecimento do fato de que deve ser averiguado para saber se é verídico que a titular do processo minerário Comic, Cooperativa Mista do Garimpo da Cutia, não extrai minério e somente emite nota fiscal para a Cooperativa Brasileira de Garimpeiros Cobrasa. E esta repassa a terceiros. Então, ou seja, já está aqui. Então já tinha sido feita a denúncia, está aí, ó. Essa denúncia está na ANM, por isso que eu estou dizendo que a Polícia Federal vai chegar nesse negócio do cobre e isso vai gerar um problema grande para eles. Tá aí. Eu estou fazendo aqui mais rápido um pouquinho só para a gente acelerar. Aí vocês me perguntam, qual a prova que você tem? Qual a prova que você tem que a cooperativa está fazendo isso? Espera aí, deixa eu voltar aqui, não é isso aqui não. Ó, solicito atendimento do pedido do SOD com os registros de placas da Via Alves, chefia de divisão de outorga. Devido a uma análise de apreensão, preste bem atenção, essa data desse negócio aqui, ó, 2022, 10 de agosto de 2022. Devido a uma análise de apreensão número 01, 2022, ANS, marco no dia 6/7/2022, solicitamos o envio do processo eletrônico, que é o número da cooperativa, 485-661-2010, para a unidade do SOD ANM, por se tratar de bem mineral apreendido no Porto de Barcarena. Solicitamos ao máximo a urgência. Ficamos no aguardo o mais breve possível. Antônio Souza, empregado público, funcionário da ANM. Ou seja, ele estava pedindo aqui esclarecimento sobre o processo da cooperativa. E o que isso explica? Explica que o material estava preso lá no porto, entendeu? O material foi preso lá no porto lá e alguém pediu, a cooperativa e a Cobrasa pediu para... Tá aqui, ó. Cooperativa Brasileira de Minérios Cobrasa, remessa para exportação de mercadoria,
atuou no Comércio Global Limitada, número da nota fiscal 584, então antes dessa aqui foram emitidas mais 583, todas elas para cobre. Data 29/4/2021. Valor da carga, R$ 17.500. Vocês acham que os outros é besta, né? Você vai vender uma carga aí de 50 toneladas por 17 mil, custa 5 mil a tonelada. Vou aumentar aqui. Tá aí, ó. Minério de cobre, tonelada, 50, e o valor de 17.500. Aqui estão os dados do caminhão e da CNH de quem efetuou o transporte da mercadoria. Então, ou seja, eles não têm como fugir disso, né? Resumindo, então, quem emitiu foi a Cobrasa, mas a guia de utilização é da nossa cooperativa, da Cutia. Esse é o problema. Esse é o problema que eu estou falando para vocês. Esse é um dos problemas. Tem vários outros. Eu não vou me adentrar nos outros aqui, já está com 21 minutos de vídeo. Eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: vocês estão correndo um risco muito grande. A cooperativa Comic está sendo investigada. Caso comprove de que foi a cooperativa que mesmo que fez a exploração do minério, vai ficar ruim. Se não for a cooperativa, se for dentro da área da cooperativa, fica ainda pior, fica ainda muito pior, porque a cooperativa é responsável pelo requerimento, entendeu? A cooperativa está cheia de dívida, a cooperativa está cheia de problema, e eu vejo os cooperados batendo palma em assembleia, aonde não tem nenhum valor jurídico. Vou te explicar por que que não tem. Nessa última assembleia que teve agora, em 2025, a assembleia foi feita no meio da rua, qualquer um que passasse podia bater palma, podia levantar a mão. A gente não sabe quem foi que votou para aprovar a prestação de contas, a gente não sabe quem foi que votou para eleger o Conselho Fiscal. Nós tentamos registrar uma chapa e a cooperativa não aceitou a nossa chapa, impugnou a nossa chapa. Nós entramos na justiça, isso está na justiça até hoje, o juiz até hoje não decidiu nada. Tem uma denúncia nossa no Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual até agora também não fez nada. Pelo contrário, ele arquivou e mandou para a Polícia Civil, para Civil se virar com a investigação. Mas o negócio está pegando. Está pegando e vai pegar mais. Beleza? Gente, se eu fosse vocês, eu assinaria o abaixo-assinado que está aí. Esse abaixo-assinado é para convocar uma assembleia, para a gente poder discutir tudo isso aqui dentro de uma assembleia, apresentar tudo isso para vocês dentro da assembleia. Então, apresentar tudo que está de errado com a cooperativa, tudo que está acontecendo com a cooperativa, entendeu? E feito isso, depois de tudo apresentado lá, a gente decidiu qual vai ser o próximo, quais vai ser o rumo que a cooperativa vai tomar, qual vai ser o nosso próximo passo. Acredito eu que depois que apresentar tudo isso, que vocês tiverem certeza do que está acontecendo, a primeira coisa que vai ser feita vai ser a destituição desse pessoal da cooperativa, enquanto vão ser feitas as averiguações, aí, as escariações, as investigações do inquérito policial, porque essa parte é da justiça, quem tem que investigar, eu entendo isso, que é a justiça, é a polícia, entendeu? Não somos nós. Nós apenas somos garimpeiros que queremos ver a nossa cooperativa funcionando e rodando, e eu não acredito muito que a cooperativa vai rodar desse jeito, né? São muitas mentiras, são muitas enganações, são muitas promessas infundadas. Se você ainda não se decidiu de que lado você está, eu digo para você está perdendo o teu patrimônio, está perdendo a tua herança, a herança dos teus filhos, dos teus netos, por falta de vontade sua, por falta de ação sua, pela sua inércia, entendeu? Me ajude a resolver essa situação, assine essa procuração não, esse abaixo-assinado, convoca essa assembleia e vamos discutir o assunto da cooperativa numa assembleia, porque eles nunca vão deixar a gente fazer isso. Na última assembleia, agora eu fui para a assembleia, eu tentei alertar as pessoas, tentei mostrar para elas que elas seriam enganadas, mas as pessoas sorriam, outros me atacavam, outros ficavam com raiva. Eu entendo que tem pessoas lá no meio que não eram cooperados, que estavam lá para fazer volume, para arrumar confusão e um tumulto se precisasse. Só não aconteceu nada porque tinha muita polícia lá, senão com certeza eu teria saído lá morto, entendeu? Porque tinha pessoas mal encaradas, tinha pessoas lá de baixo nível, tinha pessoas lá muito estranhas, né? Pessoas que dava para ver pela cara deles lá que não eram pessoas de boa índole, né? Mas eu não estou preocupado com isso, eu não temo isso, então minha única preocupação é
nós vamos deixar o título minerário se perder, nós vamos deixar o governo tomar esse título porque ele não é nosso. Ele é uma concessão. O governo concedeu para a gente por um determinado tempo, por um determinado período e para que a gente fizesse determinadas coisas. Mas tudo que está acontecendo está indo em desencontro àquilo que o governo permite. Então, ou seja, vai chegar uma hora que o governo vai falar assim: ah, então beleza, fizeram merda pra caramba, vocês tiveram toda a oportunidade, me devolva o título minerário porque o título é meu. O minério é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Então, assim, o governo dá a condição para quem quer explorar. O que ele não faz, e eu digo que é só Deus que está segurando esse requerimento até agora, é manter isso por tanto tempo. Então, assim, só que o Raimundo está à frente da cooperativa tem 16 anos agora. Nada aconteceu, só merda, só problema. Tá aqui, ó. Um dos problemas está aqui, ó, na sua frente, aqui, ó. Uma nota fiscal emitida. Isso aqui é um crime, isso aqui é crime, punível com cadeia para quem emitiu esse tipo de coisa. Entendeu? Como não é uma pessoa, só são várias pessoas, então isso aí já dá uma formação. É um crime de formação de quadrilha. Então, passou de 4 pessoas, é um crime de formação de quadrilha. E essas pessoas, elas estão muito alinhadas para tomar o teu dinheiro. Entendeu? Eles vêm no tempo certo, eles falam a mentira certa, todo mundo comenta a mesma mentira, te pedem dinheiro para poder pagar o negócio, fala para você não assinar um abaixo assinado, que se você assinar você vai ficar de fora, que eles vão te tirar da cooperativa. Mas eu digo para você com toda certeza, isso não existe. Nós estamos aqui para lutar para você até o final das contas, entendeu? Se você, eu estou no grupo amarelo, eu estou no grupo vermelho, me procura, manda um WhatsApp para mim. Meu telefone é 94 99231 5278. 94 99231 5278. Anota esse telefone aí, manda um WhatsApp para mim. Eu vou te colocar num grupo aqui. Nós estamos entrando na justiça também, os amarelos e os vermelhos, para voltar de novo a fazer parte da cooperativa, porque você nunca deixou de fazer, né? Mas para que essas pessoas paguem pelos erros deles. É isso que nós precisamos agora. Eu preciso da ajuda de vocês agora, é para isso. Me ajudem a te ajudar. Estou aqui, contem comigo, mas eu preciso que você entre em contato comigo, fala comigo aí. Eu vou te colocar num grupo nosso aqui, você vai acompanhar mais de perto, saber o que está acontecendo, entendeu? Nos ajudar a te ajudar. É isso que nós precisamos. Um forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom e lembre-se, se você não lutar pelo seu título minerário, amanhã você vai chorar. Você vai dizer, porra, a gente tinha um negócio muito grande. Tem mineradoras em volta lá, em volta, de olho nesse título, acompanhando cada passo desse título. E detalhe, a lei é uma só para todo mundo. Preste bem atenção nisso. A lei é uma só para todo mundo. A cooperativa cometeu um punhado de crime e isso vai acabar nos penalizando. Por quê? Você vai falar assim, não, mas eu não tenho culpa de nada. Tem sim. Você poderia ter tirado o cara que está fazendo isso. Você sabendo de tudo, você não fez nada. Então você também tem culpa. Lembre-se disso. Detalhe, se perder o título já era. A única coisa que vale nessa cooperativa é o título minerário. Se a gente perder o título, já era. Até quando você está querendo arriscar? Eu tô te avisando, já tem tempo. Bora pra frente? Valeu, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.